Alô, torcida tricolor, meu Deus, tem alguém vivo aí, Jesus? Rapaz, eu vou te falar, e se for pra viver assim, abrirei mão, porque não tem como, eu não tenho saúde pra lidar com o que eu lidei hoje. Eu vou te falar, eu tô aqui agoniado, vocês não estão entendendo. Gente, assim, vamos trocar uma ideia. Cara, a gente tem muita coisa pra falar aqui nesse vídeo. Meu Deus do céu. Mas dos males, pessoal, o menor, tá? Ainda há esperança pro Fluminense na Libertadores. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. O gol do John Kennedy pode ter sido o gol salvador do Fluminense. Porque se o Fluminense perdesse pro Rivadavia, pode esquecer, a gente não ia classificar. Mas esse gol do John Kennedy pode ser o gol salvador do Fluminense, tá? Pode ser, porque deixa o Fluminense no jogo ainda, na possibilidade. Mas eu te explico tudo antes, não se esqueça de... Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu particularmente, gente, preciso muito falar com vocês. Rapaz, eu tive dificuldade. Já tem muito tempo que eu não tenho tanta dificuldade assim de assistir um jogo igual o jogo de hoje. Eu tô tenso o jogo todo, eu tenho gravado o vídeo, eu tenho explicado pra vocês, né? Porque hoje poderia ter sido o final, né, de tudo, mas graças aos resultados, né, a gente teve o Laguaira e o Bolívar antes do jogo do Fluminense empatando a partida. Eu assisti o jogo, tá? Vou até falar um pouco sobre o Bolívar aqui. Eu assisti o jogo e foi no último minuto, no último momento do jogo, uma falta, o cara do Bolívar chuta, bate na nuca do jogador do Laguaira e desvia e entra, né? Assim como o gol do Fluminense, né, que não foi na nuca, mas foi desviado também pelo time adversário. Então, graças a esse resultado, o Fluminense ainda está vivo para se classificar e pode depender só de si, né? A gente vai explicar todo esse contexto aqui para você entender direitinho o que está acontecendo e o peso de JK. Gente, não tem dúvida, JK tem que ser titular desse time do Fluminense. Agora, aonde vai colocar ele? Se vai mudar a formação? Se vai tirar os pontas do Fluminense? Porque os pontas do Fluminense não servem para nada, a não ser para trazer ódio à minha pessoa. Gente, eu falei pra vocês, gente, Canóbio tá horrível, Canóbio tá... Pô, vai não, Thiago, vai com calma, porque o Canóbio marca. Vocês viram o gol que o Canóbio perdeu hoje? Aí eu fico me perguntando, eu acho que tem gente que comenta defendendo o Canóbio, são pessoas que não estão vendo o Canóbio jogar, porque não é possível. Não é possível. Hoje o Castilho também horrível. Teve a bola do jogo também, de cabeça, sem desculpa, onde ele domina. Errou. Mas eu vi o Fluminense psicologicamente muito mal nesse jogo, tá? Um Fluminense psicologicamente entregue. De verdade, cara, o mérito que tem JK em entrar e fazer o que fez, JK não fez só o gol, não. O JK deu uma bola inacreditável pro Guga no último lance do jogo, que se o Guga cruza, era gol. Mas eu não sei o que o Guga resolveu fazer. Aí é nessas horas que eu olho pro Guga e falo... Eu não consigo defender o Guga. Eu sei que o Guga tem, às vezes, uma boa partida ou outra. Mas, viu, o jogador é aquele que chega ali na hora, ele vai resolver. E não resolveu. E outra, hoje no Fluminense um monte de jogador não resolveu. Nonato teve uma bola linda, assim, ó, de frente, só pra chapar pra fora. Canóbio, bola dominada. Era só olhar pro gol e chutar. Mas ele é incapaz. Gente, cara, e quem acompanha o canal Hora do Flu... Se não pensou em mim quando viu o Canóbio errando, não tá vendo a Hora do Flu certo. Eu fiz um vídeo quase inteiro reclamando e dizendo por que eu venderia o Canóbio, porque o Canóbio é um atacante que não sabe finalizar, e isso é desde o Penharol. E a gente viu hoje novamente o Canóbio que não sabe finalizar, não treina finalização. Mas, gente, olha só, foi um jogo muito difícil, foi um jogo muito pesado, tá? Foi um jogo complicado, tá bom? A gente teve o Freitas chorando no fim da partida. Eu não entendi porque o Freitas estava chorando. Alguém entendeu por que o Freitas estava chorando? Eu não entendi porque o Freitas estava chorando. Se eu não peguei a referência, por favor, comente aí por que o Freitas estava chorando. Será que ele achou que com o empate o Fluminense já estava eliminado? Não está eliminado. O Fluminense pode se classificar.
Só que vai ter que golear o Bolívar em casa por uma diferença de 3 gols. Se o Fluminense ganhar do Bolívar no Maracanã, que se Deus quiser lotado por 3 gols, o Fluminense vai ao Laguaira dependendo só dele. Tá? Então assim, agora é saldo de gols. A situação agora é saldo de gols. O Fluminense precisa vencer o Bolívar com uma diferença de 3 gols, tá? Então, assim, vai fazer o que tá difícil, né? Que é o ataque funcionar, né? Mas vamos lá, pessoal. Sendo honesto, a gente teve o Lúcio, eu ainda falei. Se eu tivesse que escalar o Lúcio Acosta, ele só tinha 30 minutos, segundo o GE, mas ele jogou 90, né? Pô, 90 para 30, mas tudo bem. Se ele pudesse jogar poucos, eu também iniciaria, porque eu acho que o início do jogo diz muito e dita muito. Acabou que o Lúcio Acosta jogou os 90 minutos e, sinceramente, foi o cara que chamou a responsabilidade, né? Lúcio Acosta pedindo para os jogadores ficarem calmos, pedindo para o jogador acelerar, se apresentando para. E ele tá voltando agora. E tu viu que ele tava com dificuldades físicas, porque tá voltando agora, tá sem ritmo, mas tava pedindo a bola, tava caminhando. Cara, ele fez diversas jogadas incríveis no Fluminense hoje. Ele que deu aquela criação que a gente espera dele, né? Foi ele que organizou o ataque do Fluminense, cara. O Lúcio hoje, pra mim, fez uma partida incrível de verdade. Agora, uma coisa que eu preciso dizer pra você é que eu tô muito preocupado com esse time do Fluminense, tá? Tô muito preocupado mesmo, ainda mais na questão psicológica. Eu vi o Hércules super nervoso, né? Assim, sabe, uns nervosismos sem necessidade, tirando bola que não precisava. Falta nesse time do Fluminense alguém para que, né, as pessoas confiem, cara. É impressionante. Só que assim, se a gente parar para pensar e ser muito lógico no que eu vou falar aqui, o Fluminense hoje, no mínimo, teve 3 chances claríssimas. Aquela chance de, tipo assim, aqui é muito claro. Com o Castilho, que na minha opinião fez um péssimo jogo hoje. Com o Canóbio, que eu não preciso dizer o quanto que eu já não aguento mais o Canóbio. E também o Nonato, que é outro jogador que eu também tenho muita dificuldade. Hoje foi meu dia, tá? Todo jogador que eu falo pra vocês que eu não aguento mais, o jogador vacilou hoje. Eu falei, caraca, maluco, meu Deus. Sabe? É porque parece que eu sou implicante, né? Mas não é não, gente. É porque infelizmente eu assisto. Infelizmente eu vejo futebol. Então assim, eu não sou cego. Eu vejo que os jogadores têm limitações, né? Então assim, tirando isso, cara, o Fluminense poderia ter ganho o jogo hoje. Só que aí vai a crítica, né? Eu não sei se o Zubeldia aceitou que ia ser eliminado hoje. Parece que sim, né? Primeiro, Fluminense, e aqui eu acho que não é culpa de Zubeldia, tá? Vou ser honesto aqui. Isso já acontece desde Mano Menezes, Renato Gaúcho, técnicos que já passaram pelo Flu recentemente. Todos eles, o Fluminense, com muita dificuldade em bola aérea. Eu não sei quem trabalha bola aérea no Fluminense. Só que a bola aérea defensiva do Fluminense é horrível e a ofensiva também é ruim, né? O Fluminense não faz gol de bola aérea. Eu sou da época que o Fluminense era especialista em bola aérea. Você sabia disso? Cara, eu sou da época, meu amigo, que eu sabia, bola aérea eu sabia que ia rolar alguma coisa, mas ainda mais na época do Fred, né, e tudo mais, mas esse Fluminense tem muita dificuldade, e hoje mais uma vez uma bola, uma travessão no primeiro tempo, e no segundo tempo não teve travessão, no segundo tempo foi dentro do gol mesmo, então ali, um gol onde eu particularmente vi o Fluminense eliminado, né, eu vi o Fluminense eliminado na noite de hoje, de verdade, só que, cara, o Zubeldia parece que fez força pro Fluminense cair hoje. Vocês não viram isso, não? Cara, você tem o JK, que querendo ou não, ele é quem mais vem entregando números no Fluminense em relação ao gol. E era 70 minutos e o Zubeldia não colocava o JK. O Fluminense perdendo o jogo, precisando fazer gol e ele não colocava o JK. Eu fiquei me perguntando, será que o Zubeldia aceitou a derrota? Será que o Zubeldia tá querendo ser eliminado? Porque, cara, não faz o menor sentido o Zubeldia demorar a vida para poder mudar. Aí eu te faço uma pergunta. E se o Zubeldia tivesse mudado, sei lá, uns 20, 15 minutos antes? Talvez o Fluminense não teria virado o jogo? Porque tu viu o que o Fluminense conseguiu fazer no fim do jogo, né? O Fluminense dominou a partida. O Fluminense criou oportunidade. Será que se o Fluminense não tivesse, ou no caso, o Zubeldia não tivesse substituído antes, será que a gente não teria um resultado diferente?
A gente nunca vai saber, porque ele sempre demora uma eternidade para poder fazer as mudanças. E mudanças que deram resultado. Você teve o Soteldo, que foi o cara mais participativo no segundo tempo, dando seus dribles e tudo mais, né? Você teve o JK que fez o gol, né? Então, assim, eu particularmente, eu queria entender por que o Zubeldia estava sendo eliminado da Libertadores e não mudou, e não mudava. Ele foi mudar lá pro final pra dizer que eu não botei. E quando ele coloca, você tem o Fluminense mudado, né? E o gol do JK, que pode ser o gol salvador, né? Dessa temporada do Fluminense. Agora vai depender se o Fluminense vai conseguir fazer os gols, né, contra o Bolívar. Agora, falando um pouquinho sobre o Bolívar, eu assisti, como eu já disse, Bolívar e Guaíra hoje. O Bolívar é horrível. Eu vou te falar, o Fluminense tem mais do que a obrigação de ganhar por 3 gols de diferença. Em casa, diante da sua torcida, contra um adversário limitado que só joga bem por causa da altitude. Essa é a verdade. Tanto Laguaira como Bolívar, eles são horríveis. Eu não estou exagerando, eu estou falando a verdade. É que, Thiago, se eles são horríveis, por que o Fluminense só tem 2 pontos? Não é isso que a gente tem no campeonato? Pra você ver. O Fluminense só tem 2 pontos porque o Fluminense não tem vergonha na cara. Os jogadores que estão hoje lá, os jogadores hoje têm que se envergonhar de ter apenas 2 pontos num grupo desse. É pra ter vergonha. É pra ter vergonha de sair de casa. De olhar pro filho e falar bom dia. É pra ter vergonha. Porque eu assisti no Laguaira e o Bolívar hoje. Eu também assisti os outros jogos. Gente, mas é de um constrangimento tão grande. Times com tanta dificuldade, estádio vazio, sabe? Cara, parece que o Fluminense está fazendo mais força pra não classificar do que pra classificar. Então, assim, na minha visão, o Fluminense está vivo, vivaço. E fazer 3 gols no Bolívar é mais do que obrigação. Agora, entra aí a grande questão do Fluminense. Você tem pontas que não fazem gol. Você tem pontas que não criam oportunidade. Você tem um centroavante, Castilho, que tá vivendo um momento horrível. Hoje foi uma das piores partidas do Castilho, né? Então, assim, você tem que começar o jogo com o Bolívar com o Soteldo, que tá apresentando alguma coisa, e com o John Kennedy, que são quem tá correspondendo. Entende? Aí, vamos ver. Porque Zubeldia é assim. O que dá certo, ele não bota. Parece que o Zubeldia, ele só quer ganhar com a ideia dele. É comigo. Se não for na minha ideia, eu prefiro perder, porque parece que ele quis perder hoje. Parece que o Zubeldia quis perder hoje. Então, meus amigos, pra ser bem honesto pros amigos, se eu sou o Fluminense, eu demitiria o Zubeldia hoje na partida. Eu não manteria Zubeldia no cargo. Mesmo com o empate, que sinceramente não era para ser empate. Ele prometeu uma classificação, isso pode acontecer. Mas pela covardia dele em mexer, em fazer alguma coisa, eu já demitiria o Zubeldia agora. Zubeldia, obrigado, tá? Empatamos lá, vai pro caramba. Agora vem aqui atrás de outro treinador. Porque foi irritante o Zubeldia hoje. Irritante. Parecia que o Zubeldia não queria classificar. Parecia. E vendo o Fluminense se desclassificando por causa da derrota, eu aqui tendo ataques e o cara lá. Não, Thiago, é porque ele sabe o que tá fazendo. Pô, irmão, não cola essa comigo não. Que se soubesse o que tá fazendo, o Fluminense não estaria com 2 pontos num grupo ridículo desse, né? Então é isso, sem falar na arbitragem, tá? A arbitragem horrível. Inventaram uma falta do Castilho no goleiro. Não deram o pênalti claríssimo no Serna. Puxou a perna do Serna. Quando é pros outros, é tudo pênalti, é tudo aconteceu. Quando é pro Fluminense, não teve força o suficiente. Eu tô de olho em vocês, hein? Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho. Que bizarro. Que bizarro. Mas vamos lá, meus amigos. Mas se eu sou o Mário e o coisa, eu demito do meu dia. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente. E pelo menos estamos vivos, né? Pelo menos vivos. É isso.
Seguimos agora contra o Bolívar pra golear. Beijo, gente. Fiquem todos bem. Tchau. Valeu, pessoal. Fluminense. Vamos lá.